Olá, pessoal! O vídeo de hoje é a respeito de remoção de outliers no R. Então, para isso, nós vamos utilizar alguns pacotes, que são o FBasics, SP, Tidyverse, RGL e Plot 3D. Então, vamos ler esses pacotes. Além disso, nós vamos utilizar uma função que foi criada aqui mesmo no ambiente do R, chamada coeficiente de variação, que o R permite que a gente crie essas funções no seu ambiente, e nós vamos utilizá-la mais para frente. Bom, vamos primeiro remover todas as variáveis do ambiente do R e setar o diretório. Depois, ler os dados que vamos utilizar, e remover valores faltantes, que são os valores de NA. Vamos dar uma olhada nesses dados, olhando as variáveis, os nomes das variáveis, as primeiras linhas do conjunto dados e as últimas linhas. O head devolve as 6 primeiras linhas e o tail as 6 últimas linhas. Bom, para dar continuidade nesse script, nessa rotina, eu fiz um data frame, que é uma cópia do data frame anterior, do data frame dados, porém apenas com as variáveis de interesse, que são potássio, fósforo, CTC e V%. Então, está criado. E aqui é feito o cálculo do coeficiente de variação. Esse coeficiente nós já fizemos no vídeo anterior. E aqui ele é apenas uma forma de automatizar e ficar tudo salvo dentro de um data frame. Facilita para a exportação depois. Então, vamos ler. Quando dá esse erro de não achou a função, é só vir e ler a função de novo que ele vai conseguir rodar normalmente. Então, vamos ler novamente o CV. O stat final, ele é um data frame com todos os cálculos estatísticos presentes nessa função BasicStat para todos os atributos de interesse. Então, nós já fizemos isso na aula passada e só estou recapitulando alguns passos. Então, aqui eu vou juntar todos os atributos, todos os cálculos de CV e do pacote BasicStat, da função BasicStat, dentro de um mesmo data frame. Outra forma de automatizar o processo, que nós fizemos no vídeo anterior também, que é o cálculo de histograma, cálculo de boxplot, nós podemos fazer para todos os atributos que temos interesse a partir de uma função chamada lapply. Se a gente rodar essa função, nós já teremos todos os histogramas e todos os boxplots de todos os atributos que a gente colocou dentro desse data frame aqui. Então, no total vão ser 4 histogramas e 4 boxplots. Bom, pessoal, vamos passar agora para o objetivo dessa aula propriamente dito, que é a gente encontrar os outliers e removê-los do nosso conjunto de dados. A primeira forma que vou fazer aqui é a remoção estatística. Então, para isso, vou setar uma variável, vou criar uma variável, que é uma variável cópia desse atributo que eu quero avaliar, que no caso é o fósforo. Então, eu vou calcular os quartis, a distância entre os quartis, limite superior e limite inferior. Ao rodar essa linha, eu vou encontrar como true todos os valores que estão acima do limite superior e false como os valores que estão abaixo do limite superior. Se eu rodar essa segunda, vai retornar como falso todos que estiverem abaixo do limite inferior, e como true todos que estiverem acima do limite inferior, e como true todos que estiverem abaixo do limite inferior. Então, vou rodar esse comando, que eu vou selecionar todos esses valores que estão acima do limite superior e todos os valores que estão abaixo do limite inferior, e vou substituí-los por NAs, ou seja, eu vou retirar esses outliers do meu conjunto de dados. Tanto que, quando rodar a função boxplot, não tenho mais nenhum outlier, já que nos dados
no nosso conjunto de dados, a gente encontrava diversos outliers. Então, essa remoção é completa e é feita de maneira estatística, apenas utilizando o boxplot. Na agricultura de precisão, nós olhamos também os valores circundantes aos possíveis outliers. Então, a remoção não pode ser feita apenas com estatística, mas ela deve ser feita de forma espacializada. Então, para a remoção espacializada, nós vamos, primeiro, identificar o outlier a partir desse comando aqui, solid. Vamos dizer em que coluna está o atributo que eu desejo avaliar, como outlier, que no caso é a coluna 6. Para ter certeza, é só abrir o conjunto de dados e colocar o mouse em cima dele, que ele vai falar o número da coluna. Então, e vou colocar também o nome, assim como aparece no data frame dos dados. No caso, está um P maiúsculo, entre aspas. Esse solo seleção, que é a junção de identificação de solo e do atributo. Vamos, então, rodar o boxplot com todos os outliers, os dados completos, o histograma, e identificar aqueles valores que estão acima do limite superior e abaixo do limite inferior, mas agora ele vem com o ID, ou seja, é essa amostra de solo número 6 e ela tem valor de 32, ela é uma possível outlier. Para ter certeza, nós vamos plotar agora a nossa área com sua identificação em cada ponto. Assim a gente pode verificar se esse ponto 6 é realmente um outlier. Então, vamos rodar. Aqui essa primeira plotagem é apenas os pontos, mas ele não tem uma label, ela não tem uma identificação do ID em cima. E aqui nós vamos rodar outro plot, agora com as labels. Esses plots aqui, eles são do pacote Scatter Plot 3D. E essa função, assim como eu disse anteriormente, que nós iríamos fazer uma função do Tidyverse, ela é do pacote Tidyverse. Então, vamos dar um zoom. E aqui, nós falamos que íamos investigar se o valor do ID 6 é realmente um outlier. Então, aqui está o ID 6. E, realmente, ele é um valor bem mais alto, assim como mostra a legenda. E os seus valores, os valores circundantes, são valores bem mais baixos. Então, na minha opinião, isso é um outlier. Outro ID que foi identificado como outlier é o 54. E, de novo, ele é um valor bem mais alto, está vermelho. E os ao redor dele são valores bem mais baixos, de 25 para baixo, que está azulzinho. Tá, eu entendo que esse 54 aqui é um outlier. Então, vou fechar. E agora, vou fazer a remoção mesmo desse outlier, já que eu já vi espacialmente que eles são valores anômalos. Então, eu vou rodar essa linha de comando que ela vai substituir na localização 6,6 e na 54,6 valores de NA. Ou seja, eu entendi que esses valores são outliers espacialmente e eu vou removê-los do meu conjunto de dados. Para verificar essa remoção, a gente pode fazer um boxplot. Aqui eu deixei 3 boxplots, que são de valores não tratados. Então, eu percebo que nos valores não tratados eu tenho diversos outliers. Tratados espacialmente, não tenho mais nenhum, retirei todos os valores anômalos. E aqui, para comparação, vou plotar novamente os valores tratados estatisticamente. E ao lado deles, ao lado desse boxplot, os valores tratados espacialmente. Então, aqui eu fiz o tratamento de outliers, mas ele ainda tem alguns valores que ele considera outlier. Isso porque eu entendi, olhando para o mapa, que apesar desses valores estarem mais altos, eles estão em uma zona de valores elevados. Então, não vou considerá-los como outliers nas minhas análises. Pessoal, obrigada pela atenção. Até o próximo vídeo.